Bom, para a gente ser, eu imagino, para a gente ser educado a essa nova paternidade, a gente precisa de uma companhia, né? E um outro tema que é muito caro a Julián Carrón na Beleza Desarmada é justamente o nosso pertencer a uma comunidade, né? Ele vai afirmar, num certo momento lá do livro, que a dimensão comunitária não vai substituir exatamente a liberdade pessoal de construir alguma coisa, mas é a condição da sua afirmação. Ele tem uma imagem que está lá na página 261, que ele fala: a comunidade é como a terra para a semente, é a condição para que a semente cresça. Quer dizer, a potência está na semente, mas sem a terra ela não germina, né? Então precisa, quer dizer, a gente tem a nossa potência de construir, mas a gente precisa ter uma comunidade atrás da gente que nos sustenta, que nos ajude a construir alguma coisa positiva, bela, justa. Então eu queria perguntar para vocês, Julinho, quem são as pessoas que te ajudam a viver a política de forma justa e verdadeira? Onde que o senhor busca sustento, referência para a sua atuação política? E Marco, pensando na sua responsabilidade no movimento, né, como responsável nacional do Comunhão e Libertação, eu imagino que muitas pessoas devem te procurar com dramas pessoais, de trabalho, de família, enfim, para uma palavra, um conselho e tal, né? Como para você, como que você vive essa responsabilidade do movimento, né? E essa dimensão pessoa-comunidade? A pergunta, essa coisa da comunidade, né? Porque ontem uma amiga minha me mandou uma mensagem, eu falei para ela me escrever aqui, porque acho que tem a ver e ajuda a entender essa coisa. Nós, dentro do movimento, que no nosso movimento, nós participamos, tem um gesto que a gente faz, o qual fomos educados a fazer desde o início, que se chama caritativa. Vem de é uma palavra meio italiana, mas é como um momento que Dom Giussani, que fundou o movimento, pensou para aprender a gratuidade. Aprender a dar algo de si de graça, sem nada em troca. Como um gesto educativo nosso, né? Então tem vários gestos, em todas as nossas comunidades tem vários gestos de ajudar crianças a estudar, ou ir nos asilos para as pessoas idosas, ajudar as irmãs de Madre Teresa para entregar comida. Tem vários gestos. E muitos de nós, a maioria de nós, espero que mais de nós participem e aderem a esse gesto, porque também nós resistimos bastante. Mas por que estou falando isso? Porque ela me escreveu assim outro dia. Já faz algum tempo que eu, provocada por uma amiga que se candidatou a um cargo político, tenho me lançado mais na questão política, por todas as coisas que temos vivido nesse período no Brasil. Infelizmente, chegamos a um ponto extremamente hostil quando se trata desse assunto. Pensei que poderia me inteirar mais dos assuntos e, dessa forma, visitei a Câmara dos Vereadores da minha cidade, era do Rio de Janeiro, e também a Assembleia dos Deputados do meu estado. Comecei a participar de alguns eventos, assistir a entrevistas, seguir jornalistas, debatidores, tudo o que pudesse me agregar conhecimento para entender de verdade como são os bastidores, como acontece, digamos assim, como é esse mundo real. Mas confesso que não era suficiente. Porque, de alguma forma, eu não sabia muito bem de onde partir. Era um incômodo que eu não sabia muito bem explicar. Até que, no caminho do trabalho, no metrô, fui surpreendida por uma matéria da revista Passos. Vou fazer um pouco de propaganda. É a nossa revista também, que a gente tem todos os meses, né? Nessa revista, tinha um artigo que falava desse gesto da caritativa. É assim que a vida pode florescer, é o título desse artigo. É a Chiara, essa menina, conta para Carrón
nesse artigo sobre a política, e a resposta dele foi uma resposta ao meu incômodo. Porque ele, a certo ponto, diz: a questão é o que pode levar a pessoa a se levantar do sofá, a fim de se envolver como protagonista na resposta à necessidade. É preciso, como testemunhava a nossa amiga, participar de algo que seja a verdadeira escola de política. O que falava essa menina? A circunstância recente, através da qual eu descobri o que é o valor da caritativa, foi aquela das eleições. Uma discussão que tive com um dos meus irmãos. Essa menina do artigo. Né? Ele me acusava de ser inútil à sociedade, porque eu não conseguia identificar um partido no qual votar. Assimilei o golpe e quase que para me defender, comecei a acusá-lo, porque estava ali, sentado comodamente no sofá. Por isso ela citava. E delegava aos outros uma solução de todos os problemas. Então ela contra-ataca, né? Você não toma nenhum partido. E ela fala para ele: então, você está no sofá e delega aos outros. Essa era a briga. Terminada a discussão, me arrependi de tê-lo censurado. Porque, no fundo, a dinâmica que move é profundamente humana. Ninguém se mexe e não se mexe a não ser por um interesse pessoal. Também eu, no fundo, não me mexia a não ser por uma conveniência material ou até mesmo espiritual. Mover-se em benefício do outro. Alguém só é possível se reconhece que o outro é um bem. E sob essa ética que a caritativa... Aqui se fala ética? Ótica. Deu para os óculos. É sob essa ótica que a caritativa, para mim, nestes anos, foi a melhor forma e a melhor escola da política. Isso que eu me fiquei marcado. Ela cita esse exemplo como algo que descobriu. Participar de algo que seja a verdadeira escola de política. Como é que elas podem falar que fazer esse gesto é uma escola de política? Um gesto que já estamos acostumados a fazer, que nós fazemos já há anos. Uma escola de política. Por quê? Porque nós estamos reduzindo a política a escolher um ou outro. E tudo vira uma briga entre nós. Porque cada vez mais difícil escolher um ou outro também. Enquanto a política é essa paixão pelo bem comum. Mas é impossível uma paixão pelo bem comum se eu não começo a descobrir o que é o bem. Que outro é um bem. Dar um valor ao bem comum, ao bem de todos. Se eu começo a dar o valor às coisas, a um copo, a uma pessoa. Começa do pequeno ao bem comum. Por isso esse gesto, nós estamos cheios de gestos entre nós que podem nos ajudar a uma nova política. A reentender no fundo o que é o bem comum. Reentender o que é bem comum. Não reduzir a política a Brasília ou ao governo do Estado. Não, a política nasce quando você vai na escola e tem um filho que está com um problema. E para a paixão que tem pelo teu filho que precisa da escada para entrar porque não consegue caminhar, você começa a pensar os outros filhos, outras crianças que têm esse problema. Aí começa a se mover, começa a juntar outras mães. Essas mães se juntam outras mães de outro bairro, de outra cidade. Aí procuram um vereador. Isso é a política. De baixo para cima. O bem comum que nasce de um pequeno, de alguém que se desperta, de um eu que se desperta. E nós temos gestos, tipo esse é um exemplo. Esse da caritativa é um exemplo. Nós temos ver entre nós gestos que eduquem os nossos filhos, a nós mesmos,
a viver assim e redescobrir até a política. A política se redescobre assim. Muito bem, eu também vou fugir um pouquinho da pergunta para poder dizer que justamente é isso. A política muitas vezes fica nesse pragmatismo, né? Eu tinha seguidores na minha página que quando eu cobrava a administração passada em dispunha, eles tudo vibrava, né? E os outros me xingavam. Agora mudou a cor de quem administra a cidade, é outro partido, é outro prefeito. Aí eu faço a mesma cobrança que eu vou fazer com o outro. Aí os que me xingavam hoje me aplaudem e os que me aplaudiam hoje me xingam. Ora, né? Defender partidos, defender ideologias, o que está acima de tudo é o bem comum, né? Quando eu critico que a cidade muda de cor, quando muda o partido, quando eu critico que nós temos que dar continuidade naquilo que deu certo, naquilo que é bom, independente da marca do partido que tem, e que nós temos que mudar tudo aquilo que não estava dando certo, que não era bom, independente do partido que esteja administrando a cidade. Isso é o bem comum. Quando eu subo na tribuna aqui e quando eu falo na rua, nós temos que parar de discutir políticas partidárias e começar a discutir políticas públicas. Pensando no bem comum. É exatamente isso. E enquanto não acabarmos com isso tudo, acabarmos com esta guerra de partidos, de ideologias, tivermos o mesmo foco no bem comum, e eu sou muito criticado por isso, viu? Acredite, Mar, sou muito criticado por isso. Uns tempos atrás, aí, alguns meses atrás, eu coloquei um post na minha página: não vote em partidos, vote em pessoas. Pra quê? Você é presidente do seu partido aqui da cidade, você é louco. Eu me disponho muito por não defender partidos, por defender pessoas. Acredito que existem pessoas boas, e até falo para as pessoas, nós temos um desafio, enquanto sociedade, enquanto cidadão. As pessoas, eu falo todo dia, mas eu tenho uma preocupação muito grande, que eu vejo as pessoas de bem dizendo: eu não vou para a urna, eu não vou votar em ninguém. Eu falo que os maus políticos, aqueles que estão na vida pública para se beneficiar em defesa de um bem próprio, não do bem comum, esses têm um mínimo de votos. Esses comprarão um percentual de votos. Talvez o necessário para eleger se as pessoas de bem não forem para a urna. Eu faço um convite para que as pessoas de bem não só irem para a urna, mas que elas passem a participar da vida pública. Às vezes as pessoas falam: mas ninguém empresta, está tudo errado. Se coloca à disposição para ser votado. O cidadão de bem precisa se colocar à disposição da sociedade para ser votado, para poder mudar essa história. Nós precisamos fazer isso. Mais pessoas boas na política. E um exercício que eu aprendi a fazer, e eu acabou passando despercebido com as pessoas, estar na política, com o tempo, nós só conseguimos, de fato, respeitar o outro e aprender com o outro quando nós não pensamos com a nossa cabeça, né? Quando nós tentamos entender o outro, o porquê que ele pensa dessa maneira. Quando nós conhecemos a outra pessoa, sabemos de onde ela veio, como ela cresceu, como ela viveu, o que ela enfrentou, talvez nós passamos ali a entender as ideias que ela defende. Esse exercício que nós temos que fazer, e eu procuro fazer, mas quando eu vejo que algo me espanta. Por que esse cara fala que não acredita em Deus? Que absurdo é esse? Mas ele teve experiência com Deus. É a verdade dele. Ele não teve experiência com Deus. Então, foi muita propriedade
a sua colocação, porque realmente é o momento que nós vivemos hoje. E é um momento, nós temos que, de alguma forma, não sei como, sinceramente, mas precisamos vencer essa barreira e acabar com essas questões de polarização, procurar uma verdade fora dessas ideologias, desses interesses em bem pessoal. Tem uma frase de uma pessoa que eu até comento com algumas pessoas que estão ao meu redor. Eu me recordo que, por ter sido um dos vereadores mais votados, reeleito nessa última legislatura, algumas pessoas falaram, olha, o prefeito vai procurar o vereador para o vereador ser base de sustentação. Né? Então, deixa de ser vereador para ser base de sustentação. O que significa isso? Dizer que tudo está certo? Quer dizer que não tem nada errado. Eu nunca vou poder criticar nada. É isso, ser base? Bom, acho que nunca vou ser. De ninguém. E eu disse que eu queria discutir a cidade, sim, eu queria poder colaborar com a cidade, eu queria mais discutir políticas públicas. Eu não queria abandonar o meu mandato, eu não queria barganhar o meu mandato, eu não queria cargos, eu não queria espaços dentro da máquina pública em troca de um tapa-boca. Eu não conseguiria também. E aí, teve uma pessoa, eu fico sabendo por um outro amigo, ele fala, também Julinho ganhou, ele não aceitou os cargos de prefeito, ele só pensou nele. Eu não falei para a pessoa, não. Eu pensei no bem comum. Porque eu tenho a liberdade de defender os interesses do coletivo, defender o bem comum, ao não estar amarrado, ao não estar nessa situação de barganha, seja de qual, não estou dizendo só deste governo, ou de qualquer que o seja. A partir do momento que você faz essa barganha, você se entrega, né? Você deixa de cumprir com as suas prerrogativas. E aí eu disse, não, é totalmente antagônico do que ele disse, né? Eu, na verdade, quando eu não aceito, eu estou pensando no bem comum, não em si próprio. Agora eu vou responder sua pergunta. Você perguntou sobre o que me motiva, né? E o que me sustenta. Você sabe que uma das coisas que me trouxe para a política foram as pessoas, me cobravam isso pelos trabalhos que eu fazia, fui membro, líder de comunidade de jovens da igreja, e a gente sempre precisava de um político, era cobrado. E eu perdi meu pai em 2004, meu filho vai ser vereador. E aí aquilo para mim, eu tinha que ser vereador para poder, justamente no ano de eleição, para poder fazer a vontade do meu pai. Mas depois, já como vereador, o que me sustenta de fato é poder... Hoje eu tenho uma filha de 11 anos e ela, esse dia, falou para mim, pai, por que falam que os políticos são corruptos? E eu disse para ela, porque infelizmente a maioria são. A gente precisa ajudar a mudar essa realidade. Ela fala, poxa, pai, mas você ajuda tanta gente. Falei para ela, sim, mas as pessoas têm esta imagem do político e da política. Então, o que me faz continuar no caminho certo... E outra coisa, eu me recordo que na minha primeira eleição, as pessoas falavam, Julinho, tem um vereador lá prometendo hospital veterinário, o outro está prometendo ônibus 24 horas, o outro prometeu que vai construir uma UBS aqui no bairro. Você tem que fazer alguma promessa. Eu disse, eu vou começar falando a verdade, porque eu conheço quais as prerrogativas de um parlamentar. E eu sempre terminava minhas reuniões dizendo duas coisas para as pessoas. Primeira, é que eu jamais abriria a mão de cumprir qualquer prerrogativa minha como parlamentar. E a segunda é que as pessoas jamais se envergonhariam de ter acreditado em mim. Então, os meus filhos, a minha família, a minha esposa, os meus amigos que acreditaram em mim, a minha fé em Deus, isso tudo é que me motiva e que me norteia a estar no caminho, me procurar estar no caminho certo. Às vezes nós erramos.
E o que me dá força muitas vezes e aí é a minha fé pessoal, é quando eu estou muito fragilizado. Eu sempre vou à missa, mas quando eu estou muito fragilizado, eu procuro estar mais em contato com Deus, com Jesus, e é um canal, uma ligação muito direta, viu, Marcos? Quero dizer para você que é uma ligação muito direta. Cada um tem uma, mas eu me sinto muito próximo. E quando a fragilidade chega, eu me sinto abastecido porque Ele vem e me sustenta. É isso.